27 anos, 1 mês e 16 dias. Peso 57 quilos, tenho 1,70 m de altura, sou cantor, guitarrista e compositor de uma das bandas de maior sucesso do mundo. E sabe qual é a minha maior vontade nesse momento? Jogar a guitarra no chão e ir embora. Bom, e aí pessoal, tudo bem? Primeiro para explicar para vocês por que eu tô gravando. Peraí, deixa eu desligar o ventilador. Bom, primeiro eu queria explicar para vocês por que eu tô gravando com webcam. Eu estou na casa dos meus pais, aqui em Ituverava, interior de São Paulo. Aqui é meu quarto, onde eu passei praticamente assim a minha infância. Até os 17 anos eu morava aqui em Ituverava, antes de ir para Ribeirão Preto fazer faculdade, enfim. E esse final de semana, domingo, hoje, eleição, eu vim para a cidade para votar. Eu trouxe a minha filmadora, mas eu esqueci o microfone, trouxe o tripé, mas esqueci a base para colocar a câmera, então eu tô tendo que gravar pela webcam do computador. Para não deixar de fazer esse update, senão ia demorar muito para fazer, ia ficar muito distante da peça que eu fui assistir em São Paulo. Bom, eu queria falar para vocês um pouco sobre a peça, como que foi a viagem e no final colocar o vídeo da viagem que eu fiz. Já queria adiantar que eu não gravei a peça na íntegra, eu não fiquei gravando, não fiquei filmando dentro da peça de teatro, porque eu queria assistir primeiro, segundo porque eu acho que é uma falta de respeito com o artista, então eu gravei assim 10 segundos e só. Eu tentei conversar com um ator que chama Jano, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Tava uma correria, o próprio ator ali com o diretor, umas pessoas estavam arrumando o teatro após a peça, então eu acabei não conseguindo gravar ele falando, mas eu conversei com ele. O nome da peça é Aberdeen, um possível Kurt Cobain, né? E ela aborda os últimos dias do Kurt, né? Do vocalista, guitarrista do Nirvana. Mas a peça, ela aborda um lado mais humano do Kurt Cobain. Não é uma peça sobre o Kurt, guitarrista do Nirvana. É uma peça sobre o ser humano Cobain. E a história se passa nos 3 dias em que o corpo do Cobain ficou desaparecido, né? Porque eles têm a data da morte. E eles calculam que ele tenha morrido 3 dias antes do corpo ser encontrado. Então a peça passa nesses 3 dias que supostamente ele já estaria morto, né? Você tem que ir com essa ideia na cabeça. Tanto é que a peça faz referência a Boda. Eu nunca soube a pronúncia correta. Eu achei que era Buda, mas no teatro ele fala Boda. Então eu não sei assim, se eles pesquisaram, não sei como é. E Boda foi um amigo imaginário que o Kurt Cobain teve quando criança, e nessa peça ele adulto, né, conversa com Boda. E isso é muito interessante porque ele remete a acontecimentos da infância dele através dessas conversas. Obviamente, depois de adulto, o Kurt Cobain não tinha um amigo imaginário, mas eu acredito que isso deu um ar, assim, um tom especial na peça. E eu fiquei surpreso quando eu fui assistir. Quando nós chegamos lá no teatro, em São Paulo, todo mundo esperando ali, as 50 pessoas, estava lotado, que eram 50 lugares. A sessão estava acontecendo assim, sexta, sábado e domingo, 3 sessões por dia e todas estavam vendidas. E ele vem fazendo a peça aí uma temporada e provavelmente ele vai dar uma parada agora, vai continuar depois. Eu não sei as datas, eu acho que seria melhor vocês procurarem para não colocar nada errado aqui. A peça é ótima, eu adorei. O Trevigiano não é
o cara mais parecido com o Kurt Cobain. A voz dele não é parecida com o Kurt Cobain. Porém, ele não tem um olho azul, se eu não me engano. Ele é alto. O Kurt Cobain era baixinho, era magro. E por causa do problema da coluna, ele tinha um desvio e tinha uma postura errada. Ele tinha uma postura, uma coisa meio assim, de ficar um pouco corcunda, né? Não era corcunda, mas ele tinha uma postura ruim, não há postura. E isso é interpretado de uma maneira muito legal pelo Lucas. A maneira que ele fala é bem parecida com o Kurt que você vê nas entrevistas. Em vários momentos, mesmo ele não tendo todas essas características físicas do Cobain, você entra, mergulha na peça de uma maneira incrível. E eu queria falar da surpresa, né? Nós chegamos lá e eu acreditava que ia abrir a porta do teatro, nós íamos sentar ali em frente ao palco e era isso. Deu o sino faltando 10 minutos, um sinal faltando 10 minutos para a peça, todo mundo se direcionou à entrada principal do teatro. Veio uma moça e falou, olha, a entrada é na lateral, que teoricamente é a saída do teatro. Aí todo mundo achou estranho, nós fomos para lá, chegou lá, estava aberta a porta que vai para fora, né, que é na verdade a entrada que vai direto pro camarim ali, ao fundo do palco. E aí a gente entrou, né, nós entramos no palco e estava um barulho de chuva, com trovoadas e alguma luz piscando. E quando a gente entrou assim, era um cenário, a gente entrou dentro do cenário e as cadeiras que estavam lá, dispostas ali, estavam ali para as pessoas assistirem, estavam em cima do palco. Então a proximidade com o personagem, com o ator e o personagem, é muito grande. A peça tem 50 minutos, é um monólogo, né? Apenas o Kurt falando, e com uma luz baixíssima. Então, em alguns momentos, uma luz apenas velas, em outros momentos apenas lanterna, em alguns momentos a sincronia com o áudio, com a sonoplastia do lugar é perfeita. Tem uma sonoplastia bem bacana. Entram algumas músicas do Nirvana, entram algumas músicas do Kurt, as músicas que não estão nos álbuns, e ele gravou sempre aquelas acústicas com ele, só o violão. Entra uma música do Unplugged, que eu não lembro agora qual era, enfim, sempre bem colocado. Cada música tem a ver com o que ele está falando, com o que ele estava passando, etc, etc, etc. Então, tem muitas referências à biografia Mais Pesado que o Céu, tem trechos de entrevistas assim que ele deu e falou algo, tem trechos dos livros, trechos de documentários, que o autor se baseou no About a Song, um documentário que é feito, acho que é 1h30, 2 horas, só a voz Cobain. Então tem trechos ali, tem situações, como uma no livro, Mais Pesado que o Céu, que o Kurt pisa no ratinho que ele tinha de estimação e ele mata o rato sem querer. E no livro ele falou pra alguém e a pessoa, né, ele escreveu, eu acho, num diário, e o autor colocou lá que ele fala que ele matou o rato mais legal do universo. E quando a pessoa mata sem querer as pessoas que ela ama, ela precisa rever realmente quem ela é. Mesmo sendo algo ali, um acidente sem querer, né? Um acidente sem querer é óbvio. Então, é muito legal. Só que você tem que ter essa, digamos, bagagem ali de leitura, bagagem geográfica, sei lá como eu poderia usar o termo. Porque senão você fica um pouco perdido. A minha namorada foi comigo e ela gostou mesmo assim, mesmo não tendo visto nenhuma entrevista, não leu o livro, ela gostou também. A atuação dele é muito boa. E assim, é uma dinâmica muito legal. Ele às vezes apaga a vela, sopra, aí faz um efeito sonoro. E aí ele é muito rápido no palco. O palco é pequeno, você está bem próximo, mas está muito escuro, você não vê. Ele pega e aparece num canto, assim, liga a lanterna no rosto e começa a falar. Então assim, ele conseguiu pegar essa essência do Cobain, ser humano, louco, palhaço, depressivo, poeta, enfim. É uma peça sobre uma pessoa comum, uma personalidade que te
fisga, que te prende, que te faz apaixonar por essa pessoa que foi o Cobain. Então, assim, eu gostei muito da peça. E só assistindo, não tenho o que contar muito assim sobre a peça. Vou colocar uns links aqui pra vocês entrarem pra ver sobre a peça. Mas é isso, eu acho que assim, tudo é válido. Eu poderia ter ido pra lá e não gostado da peça. Fui, gostei, porém tinham pessoas na minha frente. O público era bem misto também, tinha 50 pessoas, 10 adolescentes e 40 pessoas mais velhas. E dessas pessoas mais velhas, teve algumas que no final falaram assim: é isso? Não entendi, como assim? Porque a peça não tenta desvendar nada. A peça não tenta te explicar, não tenta descobrir nada. A peça simplesmente passa a visão que o diretor tinha diante das leituras, entrevistas e tudo, e uma visão humana, uma visão que eu nunca tinha visto antes, assim, de Aberdeen, um possível Kurt Cobain. Bom, Aberdeen, um possível Kurt Cobain, o monólogo de tirar o fôlego pela proximidade com o personagem. Eu aconselho a assistir a peça, não só por ser barata e às vezes até gratuita, enfim, mas também para que você conheça um possível Kurt, um possível Nicholas, ou até então um possível você. A peça assim faz mergulhar para dentro de milhares de discussões dentro da cabeça do Kurt Cobain. O ambiente é pesado, solitário e triste. Creio que tempo dentro da peça não existe, assim como os nossos pensamentos, né? São atemporais. Enfim, uma ótima peça. Fiquem com o vídeo, paz, amor e empatia.